detalhe as nossas preces inicial e final. Que sejamos, então, muito bem-vindos. Eu convido a todos a fechar os olhos e pedir a Jesus que nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e que nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais, né? Vamos então agora nos concentrar na nossa exposição do Evangelho e que tenhamos uma excelente reunião. Obrigada. Boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez aqui nos reunimos, graças a essa doutrina que tanto nos ajuda a entender as lições deixadas pelo Mestre Jesus. E o capítulo, a lição de hoje, está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Trabalhadores da Última Hora. E nós nos ateremos aos itens de 1 a 3, que nos traz as instruções dos espíritos superiores a respeito do que se diz, os últimos serão os primeiros. Mais especificamente, né, a missão dos espíritas, que aqui são chamados os obreiros do Senhor. Vamos rever essa parábola, que é chamada a parábola da vinha do Senhor, ou também dos trabalhadores da última hora. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da 3ª hora, viu estarem outros na praça, ociosos, e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu mais uma vez junto da 6ª hora, e também junto da 9ª hora, e fez o mesmo convite. E depois, mais uma vez, saiu na 11ª hora e achou ainda alguns que estavam ociosos, e disse-lhes também para que fossem à sua vinha. Lá no fim da tarde, ele disse ao seu mordomo, ao seu fiel: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. E tendo chegado, pois, os que foram junto da última hora, da 11ª hora, recebeu cada dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que receberiam mais, porém, também estes não receberam mais do que um dinheiro cada um. Estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e da calma? Porém, ele respondendo a um deles, disse: amigo, eu não te faço agravo. Não combinaste tu comigo dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último, tanto quanto a ti. Visto isso, não é-me lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim, serão últimos os primeiros e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos
os escolhidos. Isso está em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Jesus, então, faz essa alusão à expressão os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, não só nessa, mas em outras passagens. Como sabemos, Jesus usava, então, das parábolas para passar os seus conhecimentos, a sua doutrina. Então, usava das histórias para extrair um ensinamento moral. E nesse capítulo, nós temos, então, as instruções de um espírito protetor em Bordeaux, 1863, chamado Constantino, que tenta, então, nos alertar para o que são esses trabalhadores da última hora. E ele diz: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade a disposição do senhor que o devia empregar, e que o atraso não seja fruto de preguiça ou de sua má vontade. Ou seja, aqui nós podemos dizer, então, por que o trabalhador de última hora seria, então, correspondente a nós, conhecedores da doutrina espírita. O senhor da vinha, ele disponibiliza, então, o trabalho, o local da atuação, a forma e o valor da remuneração. As condições para os trabalhadores são, então, a constância, e aí, justamente fazendo esse paralelo, a disposição em servir. Isso a gente encontra em vários textos para tentar nos trazer o que isso representa, e a gente, uma das formas que ficam claras é compararmos os trabalhadores da primeira hora a Moisés e os profetas. Então, os primeiros chamados, que foram feitos na primeira revelação divina, em que ali a tábua dos 10 mandamentos trazia, então, tudo que era necessário para o desenvolvimento moral da humanidade. Naquelas regras, então, estava ali para que a gente aceitasse o chamado do nosso Pai. Cada um daqueles mandamentos evoca uma lição moral e que, sem dúvida, nos dias de hoje, ela ainda é atual. E aí, os trabalhadores da segunda hora, nós podemos dizer que seriam os apóstolos, os filósofos, os frequentadores da igreja, e que a segunda revelação foi, então, a vinda do Mestre Jesus, justamente trazendo a boa nova. E esse chamado, quando ele aqui esteve encarnado, foi para todos, mas poucos o ouviram. E muitas vezes a gente para pensar, se isso se repetisse nos dias de hoje, será que mais uma vez muitos não iriam dar ouvidos às lições trazidas pelo Mestre Jesus? E aí nós podemos dizer que todos os reencarnados poderiam ser considerados os últimos, os da última hora. Mas ainda mais, e é isso que esse espírito nos chama a atenção, os espíritas, os
com conhecimento dessa doutrina que tanto nos esclarece, né? O Consolador prometido pelo Mestre Jesus, que traz, então, as bases para compreendermos melhor essa realidade. No fundo, todas aquelas lições, né, desde que apresentadas por Moisés, permanecem, mas agora a gente consegue ter isso de uma forma muito mais clara. E aí, então, a nossa grande responsabilidade, né, de nos questionarmos de como está a nossa atitude como esses trabalhadores, de que maneira a gente se coloca à disposição, né, do Senhor, do Reino dos Céus, do nosso Pai. Nós confiamos mesmo plenamente em tudo aquilo que Ele nos disse, nós nos mantemos, né, em atividade constante para o bem, seja para o que for. Estamos, ou seja, à disposição do nosso Pai, né, do Criador, e não simplesmente esperando que algo, né, aconteça, ou seja, estamos prontos para sermos esses trabalhadores que terão, então, aquela vontade, aquela presteza. Nessa espera, a gente pode dizer que nós vamos poder melhorar, né, o nosso trabalho. Estando, sim, à disposição e à vontade do nosso Pai, para percebermos a tudo aquilo que Ele nos chama. O Espírito André Luiz, ele nos diz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, portanto, importante que hoje, à luz dessa doutrina, a gente realmente se vista, né, desse trabalhador que está pronto. E como é que a gente pode dizer que está pronto? Justamente estudando, relendo e reaprendendo com todas essas lições. Essa é a forma de nós nos prepararmos para sermos aquele trabalhador realmente merecedor do pagamento, e que aqui a gente pode justamente comparar, né, merecedor do reino dos céus, para quando nós chegarmos ao nosso Pai, nos orgulharmos daquilo que nós fizemos. E Ele também, né, estar satisfeito com o nosso trabalho. É claro que tudo isso precisa uma dedicação. Por mais que a gente tenha já esse conhecimento, nós estamos aqui ainda encarnados no mundo de provas e expiações que é o planeta Terra, em que os bens materiais, né, ainda se fazem importante, alguns deles para a nossa própria sobrevivência. Mas também é muito importante que a gente, à medida que vai estudando e que vai tendo esse conhecimento, que nós consigamos nos esmerar como esses trabalhadores, né? A disponibilidade nossa para o trabalho do bem. Isso sim é que nos vai proporcionar a plenitude, né? A percepção de estarmos sim sendo trabalhadores fiéis. Isso, independente de sermos materialmente ricos ou pobres, nós encontramos várias maneiras de sermos úteis. E eu achei um trecho muito interessante num livro, Jesus no Lar, chamado A Caridade Desconhecida, em que um espírito Neio Lúcio, conta a história
de um servo que não tinha dinheiro para fazer a caridade. E ele, não podendo fazer a caridade pública, ele começou a guerrear contra os seus maus pensamentos, contra os pensamentos negativos. Quando em contato com pessoas, né, em que ele percebia esses pensamentos negativos, ele cuidava, ele se retraía, né, ele zelava muito para não entrar, então, naquelas vibrações. E mais do que isso, ele chegava a recolher pedras na via pública, ele tentava minimizar o perigo para as pessoas que passassem por ali. E ele pensava que aquilo, né, teria sido pouco do ponto de vista de prática de caridade, mas que no mundo espiritual ele foi premiado, né? Na verdade, recebeu justamente aquilo que ele esperava, porque de tão nobre que foi essa sua permanência, por mais que ele não tivesse o que oferecer de material. E aí, de novo, né, nós nos cobramos como espíritas que somos, como estudiosos dessa doutrina que tanto nos ajuda, nos colocando como sendo esses últimos chamados, que no fundo quantas vantagens nós temos, né? Quanto que já se construiu ao longo do caminho, desde aqueles primeiros pensadores, mas que é importante então justamente essa nossa disposição em atuar como grandes trabalhadores. E o maior trabalho, né? A nossa ascensão moral. É para isso que a gente deve se esforçar todos os dias. Em passos mais curtos ou de forma mais rápida, cada um ao seu tempo, mas todos nós entendermos que temos esse potencial, mas que é preciso que a gente se esforce para a gente colocar isso em movimento e em prática. Quando Jesus disse: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, ele expressa justamente essa diferença entre a valorização espiritual e a material em várias situações da vida. Então, o que às vezes parece importante no conceito material é menos importante no conceito espiritual. E aí é a nossa grande tarefa. Eu costumo dizer, né, que se alguém tem pressa nessa evolução, somos nós. Deus, nosso Pai, extremamente bondoso, justo e misericordioso, ele nos dá quantas chances nós precisarmos. Mas nós é que queremos, deveríamos querer nos esforçar para fazermos isso de uma forma mais rápida, mais acelerada, para podermos, então, desfrutar, ainda aqui na Terra, um pouquinho disso que a gente chama do reino dos céus, que seria essa sensação de paz, de dever cumprido, de plenitude, frente aos chamados, que são muitos. Muitas vezes, em nosso dia a dia, a gente nem consegue perceber, né, todas as oportunidades que a gente tem para trabalhar, né, para fazer jus a essa grande misericórdia do nosso Pai, que é a reencarnação. Sem dúvida, temos muito ainda que melhorar, que progredir, mas é importante que a gente tenha em mente a necessidade do nosso esforço diário. Não só disso, né, da nossa resignação
perante a vontade do nosso Pai. Muitas vezes não entendemos, né, o porquê estamos passando ou repetindo algumas coisas, algumas provas, mas, sem dúvida, tudo aquilo que nós passamos é necessário. São provas, são situações das quais nós precisamos nos aproveitar, né, para esse nosso crescimento. Sempre que a gente tiver, né, a ilusão de que a gente fez o bastante, a gente relembrar, né, o quanto ainda a gente pode fazer por nós e pelos nossos irmãos. Ou seja, nos esmerarmos para sermos aquele trabalhador que o nosso Pai vai se orgulhar, né? Nos esforçarmos nessa nossa elevação moral, no nosso crescimento, ter essa fé, então, essa fé raciocinada, para que a gente consiga superar todas as dificuldades. Porque, claro que muitas vezes nós desanimamos frente a algumas e até nos colocamos como não merecedores, né, desses trabalhadores. Mas justamente por isso o estudo da doutrina espírita e ler e reler, né, tantas dessas lições, para que a gente tenha, assim, esse desejo diário, né, de nos melhorarmos como seus filhos, que criados fomos, né, a sua imagem e semelhança, elevar, né, os nossos sentimentos a cada dia, nos tornarmos aquele trabalhador que nosso Pai se orgulhará de receber, e a qualquer tempo. Aproveitar cada minuto dessa nossa reencarnação, que por vezes a gente, principalmente quando passando por dificuldade, pode até achar que ela está longa, mas que no fundo ela é curta. Então, quanto mais nós conseguirmos nos dedicarmos e aproveitarmos essas oportunidades, muito mais plenos nós ficaremos, muito mais felizes nós faremos com que nosso Pai fique, nos reconhecendo como cada um desses trabalhadores. Então, que a gente consiga, né, em todas as situações, e nós estamos passando por mais um momento dentro, né, dessa nossa vida eterna de espíritos imortais que somos, um momento de provação, de dificuldade, e que se torna muito claro isso, né? Cada um de nós se comporta de uma forma. E aí também é importante o não julgar, tentar fazer o nosso melhor, mas entender que nem todos estão no mesmo nível de entendimento, no mesmo nível de aceitação. E isso também é uma grande caridade, né? Muitas vezes a gente, quando se percebe, está cobrando a atitude ou de alguém próximo ou de alguém longe. Então, nos lembrarmos dessa parábola, né? De que todos nós aqui somos esses trabalhadores dos quais o nosso Pai quer a qualquer momento, né, resgatar, ajudar a se tornar um trabalhador exemplar. E o quanto a gente puder ajudar aquele que está à nossa volta também evoluir, na verdade, nos ajudará muito nessa evolução, né? Nessa perseverança no fazer o bem.
nessa caridade desinteressada. Há de chegar um momento em que todos nós teremos isso como que automático. E aí, sem dúvida, a humanidade viverá, né, o verdadeiro reino dos céus. Mas enquanto isso não chega, que a gente consiga, né, caminhar a passos mais curtos ou mais longos, em busca disso, em busca dessa nossa melhora, em busca de aumentarmos as nossas virtudes e nos livrarmos dos nossos vícios, do egoísmo, nos tornarmos, então, trabalhadores melhores a cada hora, para sermos, então, merecedores desse pagamento, né, que na verdade é um grande presente, que é o reino dos céus, que a gente vê nessa parábola. Então, que sejamos todos iluminados, amparados pela espiritualidade superior, mas lembrando, né, que o nosso pensamento, que o nosso esforço deve ser diário, em nos tornarmos trabalhadores melhores nessa vinha desse nosso Pai tão grande, tão misericordioso, e que está sempre pronto a nos ajudar e nos dar todas as chances que nós precisarmos, para chegarmos um dia, né, todos, e poder receber com louvor por termos aprendido e colocado em prática as suas lições. Uma boa assistência espiritual para todos nós. Obrigada. Então, vamos trabalhar, como nos ensinou a Thelma agora no Evangelho, né? E vamos iniciar, então, as nossas vibrações, ainda imersos nessas energias boas, de paz, de harmonia que vem das palavras do Evangelho. Vamos procurar nos sentar de uma forma bem confortável, que deixe a gente desperto. E vamos fechar os olhos se a gente se sentir confortável para fazer assim. E vamos iniciar envolvendo o nosso planeta em muita luz. Energias de luz, de paz, de fraternidade, que vão resplandecer neste universo imenso de que fazemos parte. E vamos vibrar para todos os povos deste mundo em que vivemos, por seus dirigentes, para que governem com sabedoria e justiça. Vamos vibrar muita luz por nosso país, por nosso presidente, por todos aqueles que governam esse imenso país, para que decisões sejam tomadas sempre no sentido de beneficiar o progresso do povo, o progresso desse imenso país, dessa imensa nação, continente. Vamos vibrar para que a luz da saúde, do equilíbrio, penetre em todos os hospitais, clínicas, pronto-socorros, clínicas veterinárias, os lares onde a doença se instalou, trazendo dor e sofrimento. Que dê força e coragem aos trabalhadores da área da saúde, tão requisitados neste momento, porque passa o mundo inteiro, o nosso planeta. Vamos vibrar por todos aqueles que se veem sem o amparo da família, sejam idosos, sejam adultos, sejam jovens ou crianças, para que haja sempre uma mão, um coração bendito que possa lhes doar o que for da sua necessidade. Vamos vibrar
para que todos os espíritos encarnados e desencarnados que estejam vivendo em perturbação recebam a vibração da paz, da luz, da harmonia que necessitam. Vibremos por todas as crianças e jovens, para que tenham na família, nos estudos, no trabalho, o seu objetivo de vida. Vibremos por nosso centro espírita, por seus trabalhadores e frequentadores, que estejam sempre prontos para o trabalho e prontos para o aprendizado. Vamos vibrar pelos nomes colocados no nosso caderno virtual e por aqueles que nós temos em nosso próprio cantinho. Que a luz dos bons espíritos os ampare em cada momento da sua existência. Vamos vibrar agora pela água colocada especialmente para ser fluidificada em nosso benefício e no benefício dos nossos companheiros. Vibremos nesse instante pelo nosso lar, permitindo que Jesus e seus missionários da luz nos visitem, deixando em cada ambiente suaves radiações de paz, saúde, alegria e que continuemos a viver com força e coragem cada dia da nossa vida. Que essas alegrias, que essas vibrações se expandam por nossos parentes mais próximos, mais distantes e por toda a nossa vizinhança. Vibremos agora por uma situação particular que gostaríamos de ver resolvida da melhor forma possível. E vibremos finalmente por nós mesmos, para que tenhamos força e não nos acomodemos em nossos enfrentamentos e possamos sempre poder contribuir para tornar este mundo em que vivemos cada dia melhor. Que assim seja. Ainda com os olhos fechados, vamos procurando uma posição confortável, respirando calma e tranquilamente, sentindo o ar entrando em nossos pulmões, fazendo a troca gasosa. Vamos então soltando o pescoço e a nuca, relaxando os ombros, os braços, soltando os dedos das mãos. Passamos agora para as costas, nos sentindo leves e relaxados. Mentalizemos o peito, o abdômen e vamos relaxá-los profundamente. Cada vez mais leves e relaxados. Agora podemos relaxar os quadris, soltando as pernas, os pés. Com essa sensação de bem-estar, concentremos agora no nosso rosto, soltando a testa, relaxando as sobrancelhas, soltando o maxilar, a língua, o queixo, os lábios. Podemos perceber o nosso rosto completamente relaxado, sem marcas e sem expressões. Vamos então relaxando o couro cabeludo, deixando os pensamentos livres e o coração leve, mantendo o corpo totalmente
relaxado, prestando atenção em nossa respiração. Inspiremos profundamente, prendendo o ar, deixando os ombros leves, repetindo o movimento de inspiração e expiração. Uma vez, inspirando e expirando, nos sentindo confortáveis em nosso próprio corpo. Não vamos reter nenhum pensamento ou emoção. Vamos deixar nesse momento leve e relaxante que eles passem livremente e se afastem, permitindo que novos pensamentos cheguem e em seguida se afastem. A cada nova emoção ou pensamento que chegarem, vamos colocando uma pitada de amor, de carinho, de perdão. Nesse momento, desapeguemos de tudo e de todos. Prossigamos dirigindo nossa mente suavemente para pensamentos alegres e nobres, como a própria natureza. Podemos nos sentir livres, relaxados e sem preocupação alguma. A sensação de bem-estar é tão grande que agora estamos totalmente entregues e deixamos a energia vital trabalhando dentro de nós, fluindo da nossa cabeça aos pés, em forma de luz, em paz. Nossas energias estão sendo revigoradas e nosso corpo e espírito curados. Com toda essa leveza, somos transportados para uma praia. Uma tarde linda, podemos ouvir as ondas do mar, sentir uma leve brisa tocando nossa face. De repente, uma garoa fina refresca o nosso corpo, trazendo alívio. Fechamos os olhos, aproveitando o momento, e podemos sentir aquela brisa nos abraçar, que é a presença do nosso Mestre Jesus. Em seu abraço, conforto, paz, carinho. Olhamos profundamente em seus olhos. Sentimos confiança, equilíbrio e a certeza de que Ele caminhará conosco durante nossa semana. Com toda essa tranquilidade, nos despedimos da imagem do Mestre na praia e retornamos para as nossas casas. E assim, pedimos à espiritualidade que coloque em nossas águas os fluidos de que necessitamos. E assim, estamos preparados para receber as energias do passe. Muita luz. Graças a Deus e a Jesus, e que assim seja. Bom, depois de um evangelho tão gostoso de ouvir, as nossas vibrações, o relaxamento, chegou o momento da gente agradecer, né, a Jesus e aos nossos amigos espirituais por mais esse encontro, onde pudemos nos abastecer com as lições do Evangelho e também termos a oportunidade de doarmos
os nossos melhores sentimentos aos nossos irmãos e a toda a humanidade. Então, com essa ajuda recebida, nós podemos chegar ao Pai pelo único caminho que é o da caridade, da salvação e do trabalho. Muito obrigada a todos, que tenhamos uma semana muito abençoada e que possamos estar reunidos aí no nosso próximo encontro. Obrigada a todos. Boa noite, pessoal. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite.